está imunda e a casa está suja e está imunda, aí a pessoa aluga ou compra a casa, chega ali e antes da pessoa morar na casa, ele vai tirar tudo aquilo que não presta, o lixo, a sujeira, vai ali dar uma limpeza no quintal da casa, vai ali tirar aqueles entulhos, ele vai fazer uma geral na casa, vai limpar, quando ela estiver limpinha ele vem e mora. E a Bíblia diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então nós somos casa de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Mas antes que ele venha habitar, primeiro ele vai limpar a casa. E quem limpa é ele. Quem purifica é ele. Quem trabalha é ele. Então eu vou habitar, eu vou pôr dentro de vós o meu Espírito. Aí depois vocês vão conseguir se santificar. Pessoas novas convertidas têm que aprender isso, que a primeira oração ou as primeiras orações de um novo convertido, que ainda não conhece a palavra verdadeiramente, é pedir a Deus o Espírito. Porque o Espírito, ele vai nos conduzir à verdade. O Espírito, ele vai nos conduzir à santificação. O Espírito, ele vai nos orientar. Eu estou caçando aqui, em 1 João, que fala mais ou menos disso que eu estou falando aos irmãos, amém? Os irmãos estão calados hoje. João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 20. João diz, e vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Ele está dizendo, vocês já têm a unção do santo. Qual é a unção do santo? É o Espírito Santo. Então vocês já conhecem, ele já ensinou. Quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito te ensina. O próprio Espírito te orienta, o próprio Espírito te direciona. Quando você tem o Espírito, o próprio Espírito ele vai te ensinar as coisas. Olha o versículo 27 de 1 João 2. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, dele quem? De Deus. A unção que dele recebeste permanece em vós. O Espírito Santo permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina, a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Ou seja, a unção, ela vai ensinar, ela vai direcionar, ela vai te capacitar e ela vai te direcionar à verdade. Então, primeira coisa que um novo convertido tem, alguém que se desviou, voltou para a igreja, alguém que está fraco, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Não, Senhor, visita minha casa. Não, Senhor, abre uma porta. Não, Senhor, me cura. Não, isso aí Deus vai acrescentar. Mas a minha pregação, a minha palavra, a minha oração primária e verdadeira, a minha oração primorosa tem que ser, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Derrama, Senhor, traga o teu Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele vai me dar o conhecimento da vontade de Deus. O Espírito vai me dar o entendimento da palavra de Deus. O Espírito vai me dar a direção certa. O Espírito vai me dar o discernimento daquilo que é e daquilo que não é. O Espírito vai me ensinar todas as coisas. Então, quando eu não sei o que pedir, eu peço o Espírito. Porque o Espírito, ele vai interceder por mim. Eu não sei o que eu peço o Espírito, e o Espírito sabe o que eu preciso, e ele vai pedir a Deus. Lembra de Salomão? Salomão pediu a Deus sabedoria. Senhor, ele podia pedir a Deus qualquer coisa, mas ele falou, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa desenvolver um trabalho, o meu trabalho, a minha vocação,
o meu ministério, o meu chamado. E aí Deus dá para Salomão o Espírito. O Espírito, pastor, mas a Bíblia diz que Deus deu para ele sabedoria. Mas não tem como Deus dar sabedoria se não dar o Espírito. Porque a Bíblia fala em Êxodo 31 que Deus deu para Bezalel e a Oliabe construir o tabernáculo espírito de sabedoria. A Bíblia diz que em Isaías 11:2 que uma das características do Espírito é sabedoria. Quando Deus está falando sobre o servo, sobre Jesus, e eu vos dei o Espírito de sabedoria, de conselho, de entendimento e assim por diante. Então a sabedoria, ela vem com o Espírito. Amém? Então voltando aqui na tipologia, a água, ela é uma tipologia do Espírito Santo. Primeiro vem a água, depois vem a limpeza. Primeiro vem a água, depois vem a purificação. Eu não consigo me purificar sem o Espírito. Eu não consigo agradar a Deus sem o Espírito. Eu não consigo vencer o mal sem o Espírito. Eu não consigo viver em santidade sem o Espírito. Eu não consigo viver, aleluia, em oração, em constante oração sem o Espírito. Eu não consigo ser alguém dedicado à leitura bíblica diária sem o Espírito. Primeiro, tenho que receber de Deus o Espírito. Amém? Amém? Então isso aqui, a primeiro, Ezequiel 36, versículo 27, 26, 27, vai falar sobre o Espírito Santo como o símbolo da água. Também em Isaías 44, Isaías 44. Para quem chegou agora, eu estou falando dos símbolos do Espírito Santo. E eu falei aqui sobre 5 símbolos. Hoje eu acho que nós vamos ficar só nesse, da água. É água, fogo, vento, óleo e pomba. Ainda tem o selo, que é um dos símbolos do Espírito Santo. Mas hoje nós estamos falando sobre o símbolo da água. A água como símbolo do Espírito Santo. E nós falamos lá no princípio que no princípio era Deus, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito ele se movia sobre as águas. A Bíblia vai dizer, nós falamos também sobre a rocha que foi ferida e jorrou água. A rocha ferida é um símbolo de Jesus, a água é um símbolo do Espírito. Nós falamos de Joel 2:28, que Deus diz, derramarei do meu Espírito. Esse derramar é um símbolo do Espírito como água. E falamos em Ezequiel 36:26, que Deus estava ali dizendo ao seu povo, a Israel, que ele aspergiria ou derramaria sobre eles água pura, que é um símbolo do Espírito. E aqui em Isaías 44, diz assim, do 1 ao 3, agora ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Versículo 3, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva e como salgueiro junto às correntes das águas. Amém? Olha aqui o que Isaías está dizendo. Olha, Jacó, eu sou o Senhor que te criou, que te formou. Porque eu vos escolhi. E a prova de que eu vos escolhi é que eu derramarei água sobre quem tem sede e torrentes
sobre a terra seca. Eu derramarei água sobre o sedento, aqueles que estão morrendo de sede, aqueles que estão fracos, porque estão com sede, estão sedentos, eu vou derramar água. Quem é que vai? Deus. Quem é que vai resolver o problema? Deus. Qual é o problema da terra? A terra está sequíssima. E a terra, ela pode gerar a provisão para ela mesmo? Não. A terra, ela pode dar um jeito de se tornar molhada ou úmida? Não. A terra depende exclusivamente de Deus ou do céu. A terra, ela necessita de chuva, ela necessita de torrentes de água. Por quê? Porque ela é necessitada da chuva. E a chuva desce sobre a terra. E é Deus que tem o controle, porque Deus está dizendo, eu derramarei, eu vou derramar, o derramar de Deus sobre a terra seca. E aqui depois eu volto aqui, ele diz, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Ele está fazendo um leque, ele está fazendo uma ligação entre a terra e o povo dele, e ele está fazendo uma ligação entre o derramar de água e o Espírito. É a mesma coisa, só em linguagem diferente. Quando ele diz derramarei água sobre o sedento, no versículo 3, depois no mesmo versículo ele diz, derramarei o meu Espírito. Então a água aqui é o símbolo do Espírito, e a terra seca é o símbolo do povo de Deus. Ele está dizendo, eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês, e sobre a tua posteridade, e sobre a tua descendência, e sobre Israel. É uma promessa de Deus. Deus está dizendo, eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Precisamos entender que é Deus que derrama do seu Espírito. Precisamos entender que o Espírito está no controle de Deus. Aleluia! O povo estava seco, o povo estava fraco, o povo estava desanimado, o povo estava decaído, o povo estava em pecado, o povo estava na idolatria, o povo estava longe de Deus, o povo não queria orar, o povo tinha apostatado, o povo estava no mundanismo, o povo estava fazendo o que não agradava a Deus, mas Deus tinha prometido, eu vou derramar água. O povo estava longe da presença de Deus. O povo estava longe de Deus. O povo estava sedento. E aqui, irmão, eu tenho algo que eu posso entender. Ainda que o povo não queira Deus, o povo está sedento por Deus. Até aquela pessoa que diz, eu não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, eu não vou na igreja. Até essa pessoa que diz que não precisa ir na igreja, não precisa ler Bíblia, não precisa de Jesus, até essa pessoa é sedento pela presença de Deus. E Deus tem o poder de derramar água sobre eles. E por que que eles não querem Deus, não gostam de Deus? E por que que eles são influenciados pelo mundo e pelo pecado? Exatamente pela ausência da chuva de Deus. Exatamente pela ausência das correntes da água. Por que que o mundo está em depressão? Por que que o mundo está longe de Deus? Por que que o mundo está fraco, debilitado? Por que que o mundo está assombrado, assustado? Exatamente pela ausência de Deus. O povo está sedento de Deus, precisando de Deus. Mesmo não querendo Deus, a humanidade precisa dele. Mesmo se opondo a Deus, a humanidade precisa dele. E ele está dizendo, eu vou derramar. Ele está dizendo, ele está decretando. Ele não está dizendo, talvez eu derrame. Eu vou ver se eu derramo. Não, eu vou derramar sobre a tua posteridade, sobre a tua descendência. Nós estamos vivendo em uma geração em que o Espírito está sendo jogado, colocado de lado. Nós estamos vivendo uma geração de muito modismo, de muita
carnalidade, de muito mundanismo até dentro da igreja. Muitas coisas que não convêm, não provém de Deus à igreja. A igreja está totalmente avassalada pela sequidão espiritual dos tempos presente, mas Deus está dizendo, eu vou derramar do meu espírito, ainda que a promiscuidade está tomando os altares, a igreja, eu vou derramar do meu espírito, ainda que a maioria não me conhece, eu vou derramar do meu espírito, ainda que a sujeira está tomando conta dos templos, eu vou derramar do meu espírito, ainda que a maioria, 90% dos obreiros não me conhece, eu vou derramar do meu espírito. Ainda que a maioria das igrejas nunca tiveram a minha presença, Ramanda Coma Nassurianda Labai, eu vou derramar do meu espírito. Eu vou derramar do meu espírito sobre quem? Sobre os vossos descendentes, sobre a sua posteridade. Eu vou derramar do meu espírito sobre aqueles que estão vindo atrás. Eu não vou deixá-los à mercê de uma geração carnal. Eu não vou deixá-los à mercê de uma geração natural. Eu não vou deixá-los à mercê de uma geração egoísta, egocêntrica, avarenta, gananciosa, aleluia, e presunçosa. Eu não vou deixar a geração, a posteridade, aqueles que vêm atrás, eu vou derramar o Espírito puro sobre eles. Deus está nos falando nesta tarde que Ele vai derramar o seu Espírito sobre a nossa posteridade. Aleluia! Não vai ficar como está. O homem está preparando homens carnais. A nossa geração, estamos abrindo um caminho de carnalidade para aqueles que estão vindo atrás de nós. E cada dia que passa, pessoas mais sem estrutura espiritual estão tomando os nossos altares, os nossos templos, as nossas igrejas. Pessoas mais sem estrutura espiritual estão sendo aclamadas e exaltadas. Aleluia! E a carne nunca teve tão forte na igreja. Mas Deus está dizendo, a geração que vem atrás, quem vai controlar sou eu. A geração de meninos e meninas que estão crescendo, quem vai controlar sou eu. Eu vou derrubar Elisa e vou levantar Samuéis, que ouvem a minha palavra e que temem, aleluia, e temem a minha presença. Está faltando homens e mulheres cheios do Espírito, mergulhados no Espírito, para que nós venhamos levantar uma geração cheia do Espírito. Deus vai levantar. Deus está dizendo para nós que Ele vai derramar o seu Espírito sobre a nossa posteridade. Assim como a água é derramada sobre a terra seca. Aleluia. Glória a Deus. Deus não gosta de secura. Deus não gosta de frieza, de fraqueza, de desânimo. Deus não gosta. Deus vai restaurar aquilo que está seco. Deus vai restaurar aquilo que está sequíssimo. Deus vai levantar uma geração diferente dessa que nós estamos vivendo, a geração carnal. Uma geração natural, uma geração sem Espírito Santo. Espírito Santo, está faltando o Espírito Santo. E Deus está dizendo, eu vou derramar água sobre o sedento. E vou derramar o meu Espírito sobre a vossa posteridade. Ou seja, eu vou derramar do meu Espírito sobre aqueles que estão chegando, sobre os novos convertidos. Sobre aqueles que estão me conhecendo agora, eu vou derramar do meu Espírito, porque eu não vou deixá-los na mão de homens carnais, gananciosos, avarentos, soberbos, presunçosos, porque evangelho não é pódio, não é vitrine, evangelho é renúncia, evangelho é cruz. E Deus vai levantar uma geração que entende isso, que evangelho é cruz, evangelho é renúncia, evangelho é sacrifício. Eu vou derramar. E olha aqui,
Ó, versículo 4 de Isaías 44. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Pai do Senhor, irmã Cristina, eu vou derramar e vão brotar como salgueiro junto às correntes das águas. Vão brotar, vão multiplicar, vão crescer. Deus está falando, eu vou derramar o meu espírito sobre a posteridade. Eu vou derramar o meu espírito sobre uma nova geração. Eu vou derramar o meu espírito sobre aqueles